quando ele termina daqui, ele já vai para a faculdade, ele já sabe qual a área que ele quer. E aí dizer para os jovens que estão aqui, não desistam dos sonhos de vocês. Vocês são hoje aqui no Brasil, mas fora do Brasil, mundialmente, internacionalmente. Mas para isso tem que trabalhar bem, tem que pegar bem assim os conhecimentos, os temas muito bons para poder ganhar os prêmios. Eu quero aqui também parabenizar, eu queria muito estar amanhã, mas eu tenho uma agenda muito apertada. Eu tive o prazer também de encontrar aqui com o nosso parente que veio somar, abrilhantar, mais foi falado aqui, é um compartilhamento de conhecimento. Agradecer, parabenizar as grandes mestras, as professoras que estão aqui, porque não adianta nós ter o quadro de professores profissionais se nós não tivermos os alunos. A gente precisa dos alunos e os alunos para essa tarefa de ensinar. Eu fui professora desde a educação infantil e toda a vida eu ensinei com o método freiriano. Eu alfabetizava meus alunos com o método 7 semanas, porque eu acreditei que deu certo. Uma educação que liberta, uma educação contextualizada, uma educação que traga o aluno para a realidade dele, mais indígena. Não tiver esse conhecimento hoje, não tiver atualizado, as crianças hoje, que os nossos alunos entrem na licenciatura, vamos sonhar assim. Eu fiquei muito feliz dos dados de aluno que estão em ingresso no Zinhema, né? Aonde está instituído o Zinhema, onde tem. Fiquei muito feliz desses dados. E eu me preocupo, enquanto presidente do Conselho de Educação Escolar Indígena, eu me preocupo muito com a educação básica. A gente só vai ter uma educação superior para os indígenas se nós tivermos o alicerce, se nós tivermos a educação infantil, a educação básica, fundamental, maior, consolidada, estruturada. Precisamos muito disso lá nas comunidades indígenas, nos territórios indígenas. Qualificar os nossos professores, como falou bem a Catiane, né? Qualificar os nossos professores, né? E com materiais preparados, nós temos bastante materiais. Eu sou uma das autoras também. Eu tenho já 6 livros publicados, junto com os professores indígenas. E aí, então, nós precisamos ter esse conhecimento, produzir material, produzir conhecimento. Isso é educação básica. Não está. Que aluno que eu quero que venha para a universidade, que eu quero que venha para o IEMA, primeiramente, educação infantil, só se alfabetiza uma vez na vida, porque a vida, precisamos, governador, eu queria ter falado pela manhã para dizer para ele, precisamos sim, mas não era o momento, porque aqui o espaço é outro, o contexto é outro, mas assim, eu fico muito feliz com essa educação, com essa formação inovadora, que traz inovação. É um curso integrado, os cursos técnicos, né, que vai definir, decidir a vida dos nossos jovens. Eles estão nas escolas, enquanto estão produzindo... Gente, vamos aqui ouvir agora Cláudia Gouveia. Obrigada pela participação. Bom, primeiro, boa tarde a todas e a todos. Eu sou Cláudia Gouveia. Eu sou mestra em Antropologia Social pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou uma mulher negra, mãe de uma adolescente negra. Sou uma mulher de axé, Kéde Dogum, filha de Oxaguian. E esse é o meu lugar de fala permanente nos espaços onde eu estou. E eu pensei, né, ontem eu conversando com a Adamas, que é a nossa coordenadora, e dizer que nós temos no estado do Maranhão o primeiro centro de referência da mulher negra do Brasil, de uma parceria da sociedade civil, do movimento de mulheres negras desse estado com o governo do estado do Maranhão, que é um espaço construído e conquistado com a luta histórica das mulheres negras desse estado, pela militância, pela força política, para demarcar um lugar, né? Porque nós entendemos que nós precisamos, enquanto população negra, e fazer um recorte para as mulheres negras, demarcar um lugar de história, um lugar de fala, né? E nada se consegue, nada sem nós, de nós sem nós, e nada se consegue sem essa luta histórica, né? A professora Tati, mais íntima, né? A professora doutora Tatiana está comigo, né, Tati? Às vezes trazendo esse lugar, né, do Proétnicos, e dizer, eu pensei, né, obviamente, quando eu vi o tema, quando eu conversava ontem com a Ada, mas eu vi o tema da mesa, a professora Maitê, eu pensava que, obviamente, nós teríamos 2 professoras, eu não estou no lugar da academia, mas eu hoje trabalho no Tribunal de Justiça do Maranhão e trabalho com a população encarcerada,
sendo esta 80% de pessoas negras. Nós temos no Brasil quase 1 milhão de pessoas encarceradas, dessas 80% são pessoas negras, com um crescimento gigantesco de mulheres negras encarceradas. Então, isso é pensar um processo educacional, ou um processo, de forma geral, para a sociedade brasileira, de total exclusão para essa população. E a escola é um lugar de reprodução social. Ela é um aparelho ideológico de Estado. Então, infelizmente, historicamente, a sociedade brasileira, ela se estrutura na lógica racista, ela é machista, ela é racista, ela é homofóbica, né? Porque ela era eurocentrada, né? Nós dialogamos com um país que teve uma das maiores migrações de negros, de pessoas escravizadas, né? Que foi o Brasil. O continente africano mandou muita gente para cá escravizada. Nós tivemos várias manifestações da população negra escravizada, que ele nos levou ao processo de abolição, porque nenhuma princesinha sentou um dia, eu vou libertar essas pessoas. Mas a gente escuta isso nas escolas, infelizmente, até hoje. As nossas crianças que vivem... Eu sou uma mulher de axé, eu sou equédia de um terreiro, e nós temos muitas crianças no terreiro. As crianças aprendem dentro do terreiro a lógica ancestral de vida, de respeito à natureza, de respeito aos mais velhos. Elas aprendem a viver em circularidade, né? Elas aprendem que não existe começo, meio e fim, que existe continuidade, né? E elas vão para a escola e elas aprendem o contrário. Elas aprendem a baixar a cabeça, porque ela é negra, porque o cabelo dela é mais alto, atrapalha o coleguinha da frente, né? Porque ela vai dialogar. E aí, professora Cíntia, as crianças indígenas, na mesma lógica, né, da circularidade da vida, elas vão para a escola, elas aprendem a sentar, como vocês estão sentados agora, em fila, com alguém na frente, e uma outra forma de ver o mundo, que é a forma de ver o mundo eurocentrado. Né? Porque a escola, eu estava pensando, enquanto a professora Tati falava, né? Por que a gente vai para a escola? O que é o lugar da escola? Né? Quando um pai negro, uma mãe negra fala, vai estudar, meu filho, lá é o seu lugar. E aí a Tati falou brilhantemente, ao contrário do que a gente pensa da inclusão, a gente vai viver processos históricos de exclusão social, que a escola dialoga, fala isso para a gente. Eu tenho 32 anos de formada, né? Eu fiz Ciências Sociais na UFMA, fui para o mestrado fazer Antropologia, e eu nunca escutei na universidade, né, coisas que me levariam a fortalecer a minha negritude. Ao contrário, todos os autores que eu li nas Ciências Sociais eram autores europeus. Eu pesquisei religiões de matriz africana, mais especificamente a Festa do Divino, pela lógica do matriarcado, com autores brancos. Eu fui ler autores africanos, né, já no mestrado, porque eu busquei a literatura africana. Né? Eu busquei formas de dialogar com a religião que eu já praticava. Né? Eu digo, não, tem alguma coisa errada nesses livros que eu estou lendo. Eles não estão falando da realidade que eu vivo. Era muito estranho você pensar, né, que eu ia pesquisar a minha religião, porque eu pesquisei a minha religião, em um lugar de que falavam questões, o olhar de um pesquisador branco no olhar do distanciamento. Eu não tinha como olhar no distanciamento, porque, primeiro, eu era pesquisadora, eu precisava construir o lugar do distanciamento para a academia, professora Maitê, mas eu vivia no cotidiano na região de matriz africana. Então, eu precisei buscar autores que dialogavam nesse mesmo lugar. Né? Porque na escola eu não vi falar do meu povo, muito pelo contrário, que eu escutei, sou uma mulher de 53 anos de idade, eu escutava na escola que a população negra era escrava, que eram mucamas, e, infelizmente, a minha filha, numa escola particular, há menos de 10 anos atrás, escutava a mesma coisa que eu escutava há 40 anos atrás. Então, de que espaço de inclusão que eu estou falando?
Quando se pensa a ciência, quando se pensa a academia, se pensa em lugares de construção e lugares que vão criar rupturas de poder. A escola, até hoje, ela não dialoga com rupturas de poder. Ela reforça o espaço do poder europeu. Cláudia, mudou muita coisa. Sim, mudou muita coisa, mas nós temos uma leita, que é a professora Rosilene, que eu sei que dialoga com isso com seus alunos, que tem 21 anos de idade, que não consegue ser implantada no Brasil. Não consegue ser implantada no Brasil. Por que não consegue ser implantada no Brasil, nas escolas? Porque nós não podemos falar de um aparelho ideológico de Estado com ações pontuais. Eu tenho que falar em construção de políticas públicas agregadoras, que reforça a identidade cultural da diversidade cultural que é o povo brasileiro. Se eu não dialogo com essa construção, não dá para a professora Rose, por exemplo, porque é uma mulher negra, militante, fazer sozinha na escola que ela trabalha, ações e só no mês de novembro. Porque se não tiver uma professora Rose numa escola, como nós temos aí, né, poucas professoras Rose nas escolas, então a gente não consegue implantar um processo que realmente seja agregador da nossa diversidade, como tão bem falou a doutora Tatiana e a professora Cíntia. Então, que escola que eu tenho, que escola que eu preciso ter? E aí eu estou falando, sim, para a maioria da população brasileira. Eu estou falando para as crianças negras, para as crianças indígenas, para as crianças ciganas. Estou falando para a diversidade identitária do povo brasileiro, que se soma na grande maioria. E eu tenho que pensar um planejamento escolar que dialogue com esse lugar da diversidade. A doutora Tati traz uma questão que é fundamental. Não dá, professora, para a gente esperar chegar na UEMA, nossos alunos escolares, para ouvir falar do que foram os processos de libertação que os negros construíram nesse processo, o que foram os quilombos, o que foi a revolta dos malês, quem foram os nossos mestres e mestras. Né? Não dá para a gente chegar na escola e ter uma professora, com todo respeito aos evangélicos, que fala que não vai falar da lei, porque não vai falar do diabo, que não vai ensinar sobre o continente africano, porque ela não pode falar, porque o pastor dela falou que ela não pode falar. E vocês que estão no dia a dia da escola sabem que isso é uma realidade. Que hoje em dia, nós misturamos tantas coisas nesse país, está tudo tão complexo, né? É tão esquizofrênico, que se mistura a ciência com a religião, que a religião da pessoa, ela vira o lugar de fala dela nos espaços das políticas públicas, e a gente está indo para o fundo do poço, como se fala em diversidade nesse país. A professora Nilma Gomes Bentes, ela já falava sobre isso há muito tempo, né? Sei que muita gente aqui já deve ter lido a professora Nilma, ela já falava. Não dá para a gente falar em educação inclusiva sem falar da militância negra, porque foi ela que começou a discutir, sim, que precisava chegar na escola, as discussões que se travavam, né, fora dela. Não dá para a gente falar sem falar nos processos de ancestralidade que os povos indígenas e africanos viveram nesse país. Não dá para falar em inclusão em escola sem a gente entender que o branco daquela escola, a professora branca, sabe que ela tem um privilégio e ela pode calar a boca de um aluno negro, com seu privilégio de pessoa branca. E aí a gente rompe com os padrões da diversidade, quando a gente continua levando para os nossos alunos. E aí eu repito, eu estou falando da política pública da educação, não estou falando de ações pontuais. Porque nós temos hoje, ainda hoje nas escolas, ações pontuais de professores ou professoras que vão, como a professora Cíntia, que tem esse lugar da professora indígena, mas eu tenho certeza que os nossos alunos indígenas aqui não escutam de todos os professores que eles têm que vivenciar a sua realidade. Porque a escola não faz isso. A minha filha hoje, com 19 anos, aluna da UEMA, doutora Tati, das Relações Internacionais, né? Até falou para ela que ela está muito longe da UEMA, né? Porque está aqui no centro da cidade, então ela não está vivendo a universidade, né? Ela sai de casa,
vai para a faculdade, lá para o prédio, volta para casa, né? Ela não come no RU, ela não tem a biblioteca para ela ler, porque mudou, né? A UEMA, ela fica aqui. Então, eu vou falar para ela desse projeto, eu não sabia, né? A Janaína, quando ela tinha 7 anos de idade, ela ficou muito feliz com o primeiro livro que ela viveu, que tinha uma panela de Iemanjá, né? No dia 2 de fevereiro, os terreiros de religião de matriz africana fazem a panela de Iemanjá, né? Homenagem à rainha do mar. Ela abriu o livro, com 9 anos de idade, ficou morta de felicidade. Mãe, nossa religião no meu livro, né? Eu vou poder falar da minha religião na escola. Passou-se 2 ou 3 meses. Janaína chegou em casa desesperada, aos plantos. Eu não vou mais para essa escola, mãe, eu não vou. Aí eu me acalmei, né? O que foi, filha, que aconteceu? Mãe, a professora falou lá, quando ela estava falando da panela de Iemanjá, que a gente fazia essas coisas, e depois os evangélicos tinham que ir lá benzer a comida para poder... Eu falei, como é que é? Foi, mãe, ela disse lá, e eu saí correndo, todo mundo ficou me olhando, porque não sei o quê. Aí eu peguei, me acalmei, fui na escola, uma escola particular, pedi para a professora, diretora pedagógica, vir conversar comigo e falei, professora, aconteceu isso. Ela ficou meio assustada e eu quero retratação imediata para minha filha. Não, mãe, não se preocupe. Eu vou conversar com a professora. Eu disse, não, a senhora não me entendeu. Eu quero retratação pública para minha filha. Eu quero que a professora, amanhã, entre na sala de aula, eu vou estar sentada na última cadeira da sala, e ela repare o que ela fez com a minha filha. Ah, professora, mas eu estou achando até um pouco estranho. Aí, Cíntia, professora Cíntia, porque ela, inclusive, já viveu alguns anos numa aldeia indígena. A professora de uma... Eu disse, sim, eu estou com pena das crianças indígenas. Se ela falou isso na cidade, imagina que ela falou lá dentro da escola indígena, onde ela trabalhou. Não, a gente senta... Não, eu quero retratação pública. Eu quero que todas as crianças se escutaram lá dizer que a panela de Iemanjá, depois que jogada ao mar, era benzida pelos evangélicos para poder sacrificar, que ela vá falar o contrário na sala de aula, e eu vou estar na última cadeira escutando o que ela vai falar. Não, mãe, não se preocupe, ela nem vai estar aqui amanhã, ela trabalha em um monte de outra escola, mas eu vou conversar com ela. Eu falei, amanhã, professora. Porque se isso não acontecer amanhã, essa escola nunca mais vai abrir as portas. Não é a professora, é a escola. E assim foi feito. Janaína não queria mais ir para a escola. Eu falei, filha, nós vamos para a escola, mamãe vai assistir aula com você hoje. Entramos na sala, ela e o pai, sentamos nós dois na última cadeira. Ela sentou na cadeirinha que ela era acostumada a sentar. Estava tendo uma aula de matemática. A professora veio com a coordenadora pedagógica, pediu licença ao professor de matemática, que se sentou na cadeira. Ah, professora fulana de tal, quer fazer uma fala com vocês hoje e tal. Ah, Janaína, eu fiz assim, ó. Ela não ia direcionar a fala dela para minha filha. Ela ia falar o contrário do que ela tinha falado sobre a panela de Iemanjá. E isso ela fez. Depois que ela fez, eu pedi para falar. Para as crianças que ali estavam. Essa é a escola que nossas crianças vivem. Quantas mães conseguem fazer o que eu fiz? Gente, o processo de evasão escolar não está da forma que está à toa. Nossas crianças não conseguem ficar na escola, porque elas não escutam a realidade social do que elas vivem nos espaços onde elas são bem acolhidas, nos espaços ancestrais, dos terreiros. Né? Porque elas escutam ao contrário da sua formação individual. Então, esse processo de pensar, professora Tati, professora Cíntia, a ciência como um lugar de construção, que é muito novo, né? Mas que ainda está muito aquém do que é necessário, precisa. E aí é importante, né, como eu estou representando o Centro de Referência da Mulher Negra, dizer isso, que as escolas e as universidades ainda precisam romper com seu lugar hierárquico de poder para escutar mais os movimentos sociais,
para escutar mais os grupos de mães, para se abrir, para poder entender o que é necessário reproduzir em sala de aula. Porque aí sim nós teremos processos formativos reais que acolham, principalmente, as crianças negras, as crianças ciganas, as crianças indígenas e as crianças LGBTQIA+. Muito obrigada. Bom, gente, por conta de imprevistos que aconteceram nessa programação durante todo o dia, né, durante a manhã, que acabou acarretando o restante do dia, a gente não vai abrir espaço para fala, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Mas a gente reforça o convite para vocês estarem amanhã nas mesas redondas, como a gente não vai ter mais dispositivo de honra, né, algo que demande mais de uma programação jornalística, a gente vai conseguir fluir a nossa programação. E eu quero agradecer a presença de todas vocês que estiveram aqui. Se puder aparecer amanhã, para nossas rodas de conversa, para os debates, para ouvir, vamos ter mesa sobre saúde mental, mesa sobre caminhos originários, panafricanismo, vamos ter mesa sobre educação indígena com Fabiana, vamos ter um dia de programação de mesas, assim como os trabalhos e programações culturais. E aí eu quero agradecer vocês, convido para participar agora da parte cultural, certo? E aí eu quero aproveitar também, já que a gente vai desfazer a mesa agora, só para a secretária Abigail subir aqui em cima, para ela falar que o governo do Estado do Maranhão, nossa secretária de Estado, a nossa secretária de Estado, vocês podem descer, obrigada, Vinho, Cíntia, que o nosso secretário de Estado tem para contribuir, governo Carlos Brandão, dentro das nossas discussões, dentro de um espaço de equidade para mulheres, dentro do Estado do Maranhão. Cometemos umas gafes da programação, quero pedir desculpa, porque o painel era Meninas e Mulheres Ocupando as Ciências, mas isso não vai ser repetido, secretária, e passo a palavra para a secretária. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de cumprimentar o dispositivo que já se desfez, na pessoa da professora Tatiana, né, na pessoa da Maitê, que está aqui do meu lado, que é coordenadora, né, aqui, da professora Cíntia, que eu tive a oportunidade de estar com ela lá em seu território, Araribóia, na aldeia Jussaral. Quero cumprimentar também a Cláudia, que faz parte, é muito presente dentro do Centro de Referência da Mulher Negra, o primeiro centro de referência criado dentro do nosso país, e está no Maranhão, e está no Centro Histórico. Enquanto secretária de Estado, eu também não consigo pensar na educação como agente de transformação, né, sem a gente pautar a diversidade do nosso país, do nosso povo, né, a identidade de cada pessoa. E eu costumo dizer, Maitê, que a escola faz um papel muito importante na transformação e em moldar o caráter das pessoas. Quando eu costumo palestrar, eu digo que é de dentro das nossas casas que estão saindo os homens, mas também os machistas e os agressores. E nós precisamos, e nós contamos, a rede é muito pequena de proteção às mulheres, de enfrentamento à violência doméstica. É o Tribunal de Justiça, através das nossas magistradas e magistrados, o Ministério Público, através dos promotores e promotoras, a Secretaria de Segurança Pública com as nossas delegadas, a Defensoria Pública, que faz um papel também muito importante, mas é muito importante o papel da escola. E é aí onde a gente precisa ter, dentro das nossas escolas, professores que tenham essa visão. A gente trabalha muito essa questão do enfrentamento ao machismo, à misoginia, né, à xenofobia, à homofobia.
tudo isso. E a gente quer as nossas escolas dessa forma. E eu acho que o mundo está precisando de mais empatia, de mais amor. Só assim a gente vai conseguir construir a sociedade que nós queremos viver. Nós somos o 5º país que mais matam as mulheres. A cada 6 horas, uma mulher sofre feminicídio no nosso país, né? E a cada hora, 26 mulheres sofrem violência física, sem falar das outras violências, que eu considero a violência psicológica talvez uma das mais graves. E a gente conta com todos esses atores e atrizes, professores, mestres, doutores, né? E quando a palestrante falava que não consegue vislumbrar uma pessoa evangélica falando sobre as matrizes, os terreiros, as matrizes de raízes africanas, eu quero dizer para você, Cláudia, que eu sou evangélica, mas eu não consigo fazer acepção de pessoas, porque nem Cristo fez. A gente tem que respeitar todas as pessoas, com as suas diversidades, com as suas escolhas, com as suas singularidades. E é assim, a gente tem que respeitar, e eu convivo com todas essas pessoas e amo todas as pessoas. A gente não necessariamente a gente precisa gostar, mas amar, a gente tem que amar todas as pessoas. Isso é muito importante. E eu quero parabenizar o IEMA, na pessoa da nossa diretora Criciele, por essa iniciativa, por esse evento grandioso, magnífico que está acontecendo, que vai até amanhã, né? Muito, muito parabéns. Estive ali lendo os textos, né, que foram construídos pelos alunos do IEMA, e estou assim encantada. Parabéns de verdade por toda essa construção. E aí, gente, bora lá que quer dançar um boi, quer dançar um reggae, é agora mesmo. Obrigada, gente. Muito obrigada a todas. Lembrando que a nossa programação continua, viu? Temos tambor de crioula, vamos ter Cecília Sampaio, Gedan e muito mais. Célia, isso mesmo. Muito obrigada, até amanhã, pessoal. Amanhã teremos mais programações por aqui.